Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, nas galerias, imprensa, trabalhadores desta casa. Senhor presidente, me parece que a mesa está em transição, não? Achei que o doutor Sadinoel fosse assumir, achei que fosse uma transição circunstancial na direção dos trabalhos, ambas as presidências muito diligentes. Mas eu queria, sem ter combinado com o deputado Marcelo Freixo, queria também hoje fazer algumas pontuações sobre algo que me preocupa muito, tem me preocupado muito, que é o crescimento da agenda conservadora no Congresso Nacional. Eu diria que nem é, deputado Flávio Serafini, uma agenda conservadora, é uma agenda reacionária. Aliás, acho que conservador e reacionário nem são adjetivos que estejam à altura desta deriva. Eu quero me referir a uma agenda obscurantista. É de obscurantismo que estamos falando aqui. E eu vou simplesmente pontuar alguns exemplos disso que eu chamo de uma deriva obscurantista no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Quero me referir, e eu e Vossa Excelência já debatemos na Assembleia algumas vezes esse tema, quero me referir ao projeto que dispõe sobre a redução da maioridade penal, que aguarda a votação no Senado, já votado na Câmara, sem que o Estado brasileiro tenha garantido até hoje, pelo menos, o direito à escolarização aos adolescentes, mas já esfrega em seu rosto, já tenta esfregar em seu rosto o Código Penal. Quero dar um outro exemplo, que é o que se trata nesta semana, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, com vários artigos neste parecer apresentado pelo relator, que facilitam, que favorecem que as armas estejam em todo lugar na sociedade brasileira. Isso vai virar um grande faroeste. As pessoas vão se relacionar não pelo diálogo, não pela conversa, não pela tentativa de entendimento, mas vão travar duelos com arma de fogo. É disso que se trata, porque até cidadãos respondendo a processo criminal têm direito a usar arma de fogo, como é o caso, como aparece no parecer do relator. Portanto, a tentativa de armar a sociedade brasileira, como se isso fosse um antídoto eficiente, responsável, cidadão, ao problema da violência, é um outro exemplo, a meu ver, dessa deriva obscurantista. Relaciono também, na semana passada, a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional que ataca a Constituição, que agrava o seu artigo 206, ferindo de morte a gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais. Isto é uma pedra de toque para a expansão do ensino superior público no Brasil. Mas a Câmara dos Deputados já começou a votar e já aprovou em primeiro turno, no texto principal, a possibilidade, deputado Paulo Ramos, a possibilidade que cursos de mestrado profissionais, cursos de extensão, cursos de pós-graduação lato sensu sejam oferecidos pelos estabelecimentos oficiais, pelas universidades públicas, mediante pagamento de mensalidade. Quero acrescentar a essa lista obscurantista a proibição, o agravo à CLT, passo aqui esse ponto, o agravo à CLT e a permissão de que haja terceirização das relações de trabalho nas organizações públicas e privadas, sejam elas atividades do meio, sejam elas atividades finalísticas. E olha que o Estado do Rio de Janeiro tem sido um exemplo, um bom exemplo de como a terceirização tem dado errado, deputado Tio Carlos. Na Comissão de Educação, não são poucos os relatos de problemas gravíssimos que acontecem nas escolas estaduais para o seu funcionamento cotidiano, decorrente de processos de terceirização. Portanto, a tentativa de rasgar a CLT e permitir que as relações de trabalho, deputada Tia Ju, sejam feitas por meio de terceiras pessoas, que não haja mais a relação direta entre o trabalhador e o patrão, que haja uma terceira pessoa, uma terceirizada, enfim, isso, a meu ver, é atentatório contra direitos trabalhistas conquistados a duras penas pela classe trabalhadora no Brasil. Quero acrescentar essa lista ainda. A tentativa de amordaçar o magistério. Vejam, há um projeto que tenta colocar uma mordaça no magistério, tentando evitar o que seria uma espécie de doutrinação feita pelos professores. Olha,
existem cursos de licenciatura no Brasil que atestam a formação de professores. As escolas têm equipes pedagógicas que supervisionam o trabalho docente. Portanto, quem tem que cuidar do que o professor faz no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua sala de aula, lecionando a sua disciplina, é a equipe pedagógica da escola e, em última instância, no limite, o sistema de educação no qual está inserido. Portanto, é um absurdo que haja uma lei tentando amordaçar o professor e dizendo o que ele pode ensinar e o que ele não pode ensinar do seu ponto de vista, da sua visão filosófica, da sua visão de mundo. Quero ainda acrescentar nessa lista que parece infinita, que parece que nunca se acaba, a tentativa de criminalizar manifestações sociais, movimentos sociais, sob pretexto de legislar contra o terror. O Congresso Nacional tenta criminalizar, tenta penalizar aqueles e aquelas que se organizam em movimentos sociais legítimos. Aliás, nesse ponto eu quero também saudar as milhares de manifestantes, de mulheres, que ontem tomaram as ruas do centro do Rio de Janeiro para se pronunciar contra um sexto elemento dessa lista, que eu aqui acrescento, que é esse elemento mencionado enfaticamente pelo deputado que me antecedeu, Marcelo Freixo, que este projeto absurdo, que não só aumenta a humilhação, aumenta a violência contra a mulher vítima de estupro, mas inclusive proíbe que as unidades públicas de saúde forneçam às mulheres vítimas de estupro, vítimas de violência sexual, a chamada pílula do dia seguinte. Portanto, eu quero aqui dizer que isso aqui é um rosário de projetos, um rosário de propostas que faz com que o Congresso Nacional tenha, nesta, uma das mais conservadoras, se não a mais conservadora legislatura das últimas décadas. E, paradoxo dos paradoxos, com a Câmara dos Deputados, sob a presidência de um deputado que, a meu ver, perdeu as condições de presidir a Câmara dos Deputados. Portanto, assim, além da agenda conservadora, nós temos um presidente que é deputado pelo Rio de Janeiro, que já perdeu há muito tempo as condições políticas, morais de presidir a Câmara, mas continua se segurando, continua se sustentando, continua com chicanas de todo tipo e, ao mesmo tempo, fazendo avançar a sua agenda reacionária, a sua agenda conservadora, a sua agenda obscurantista. Toda vez que isso acontecer no Congresso, certamente haverá vozes neste Parlamento, em outras casas parlamentares e, sobretudo, na sociedade civil organizada para se manifestar, para se organizar e para protestar. Era isso, presidenta. Muito obrigado.